anos a senhora tinha quando começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, deixa eu ver, eu estava na faculdade, eu acredito que eu tinha 22, porque eu trabalhei 2 anos para o município de Alagoinhas. Meu primeiro trabalho foi como professora de séries iniciais, com crianças de 4, 5 e 6 anos. Era muito seriado, mas um muito seriado diferente, porque eu já tinha formação em magistério. Eu fiz magistério aqui em Sá Dias e comecei a trabalhar em Alagoinhas quando eu fazia faculdade. Então, acho que foi em 1998 que eu comecei a trabalhar. Qual foi a sua motivação para buscar sua independência e construir a vida que a senhora tem hoje? Acredito que tem a ver com os meus avós. Eles acreditavam que eu tinha uma capacidade de fazer coisas com muita habilidade. Eu tinha muitas habilidades diferentes e minha avó sempre dizia assim, que uma mulher ela não deveria depender do marido e nem de outras pessoas, que ela deveria saber fazer as coisas para ela fazer. E se ela tivesse como mandar uma outra pessoa fazer, seria bem melhor. Então você tem autonomia para poder dar ordens e não seguir ordens. Esse ensinamento da minha avó foi muito importante para mim e muito motivador. Assim, a minha vida pessoal também me levou a lugares diferentes e a desafios diferentes que, às vezes por decisão, às vezes por escolha e às vezes por oportunidade. Sabe uma pessoa que teve muitas oportunidades? Eu fui aquela pessoa da oportunidade na hora certa. Como a literatura entrou em sua vida e qual a sua importância? Quando criança, na minha casa não tinham livros escritos assim, mas tinham alfabetos. O meu pai e a minha mãe me alfabetizaram em casa. Então, quando eu fui para a escola, a primeira escola que eu estudei foi onde hoje funciona o Edgar Santos. Ela se chamava João Domingos e a minha professora gostava de fazer a gente ler poesias. E eu já cheguei na escola sabendo ler um pouquinho e escrever, porque eu tinha aprendido lá no Cansanção, minha mãe e meu pai. E no Cansanção tinham muitas pessoas que não tinham acesso à escrita, mas a literatura sempre esteve presente em minha vida porque eles contavam histórias. Então, quando eu ouvia a história da Cinderela com Gata Borralheira, quando eu ouvia histórias que eram cantadas, tinha muito griot no Cansanção. Eu sou de uma família onde a tradição oral era muito forte. Alguns sabiam ler, outros sabiam escrever um pouco, mas também tinham os tios-avós que eram analfabetos e que contavam histórias maravilhosas. Então, desde os causos, histórias de lobisomens, até histórias que eles chamavam de trancoso, bem como as histórias de bocage, que eram engraçadas, mas as crianças não poderiam ouvir, porque às vezes elas tinham um fundo meio pornográfico. Essas já eram para horas que as crianças já tinham ido dormir, mas às vezes a gente ouvia alguma coisa, né? Então, assim, eu tive sempre a literatura muito presente. Primeiro a literatura oral e depois a literatura escrita. E a literatura escrita foi introduzida em minha vida ainda nas séries iniciais. Eu já comecei estudando no primeiro ano, porque eu vim para a escola com 8 anos, e 7 ia fazer 8, porque como eu faço aniversário em agosto, eu já saí do primeiro ano para o segundo, já fui com 8 anos, que era considerada na época uma idade elevada. Então eu li A Foca, li O Peru, li A Casa, que hoje ainda as crianças cantam uma casa, não tem engraçada, não tinha técnica, não tinha nada, esse é Vinícius de Moraes, e Só Aquilo, da Cecília Meirelles. Então, os 2 escritores que chegaram primeiro na minha vida de modo escrito foram Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. E eles fizeram uma diferença, assim, em minha vida, porque eu me apaixonei por literatura, mesmo sendo uma excelente aluna de matemática. Mas eu gostava dessa parte literária, eu não gostava da gramática, mas da parte literária eu gostava. E eu só descobri que meu universo não eram os números, mas as letras, quando a professora Télquia, em uma aula, virou para mim e falou assim: como que você pode querer ser igual o Pedro Bial, que era
pessoa que eu mais achava interessante era um repórter que fazia entrevistas e que fazia cobertura de guerra. Gente, eu me lembro da cobertura da queda do Muro de Berlim por Pedro Bial. Incrível, mas eu lembro. E assim, eu queria ser Pedro Bial, eu não queria ser igual às mulheres, eu queria ser igual um homem sendo mulher. Adoro ser mulher, meu papel feminino, mas assim, eu queria desempenhar funções que naquela época não era muito comum às mulheres, né? Então tinha a Glória Maria, tinha diversas outras, mas eu gostava do Pedro Bial, então eu queria ser igual ao Pedro Bial. Aí a professora Thelkia disse que eu precisaria melhorar muito em língua portuguesa, muito na escrita, muito em diversas coisas, muito na minha forma de narrar, de escrever, para que eu pudesse ser jornalista ou o que eu quisesse, mas que eu tinha habilidade com números. A partir da 4ª série, na época da 4ª série já ia para o 5º, que era ginásio, eu comecei a melhorar muito em língua portuguesa. No ginásio, professora Rita, Sérgio, que hoje é advogado, mora em Prado, várias pessoas me incentivaram, me pedindo para ler. Tipo, eu li A Ilha Perdida, li o Primo Basílio, quando eu não tinha capacidade de entender o que era o Primo Basílio, mas eu estava lendo. Então, às vezes, a gente lê uma coisa que a gente ainda não tem a maturidade. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque anos depois você volta e lê de novo. Aí você diz, gente, eu não tinha entendido isso. Um livro muito recomendado, que eu li várias vezes, que eu recomendo que as pessoas leiam muito, é O Pequeno Príncipe. Porque cada vez que você lê, você descobre uma coisa diferente, porque é o teu momento, a tua leitura que é diferente. O livro continua lindo, desde os 10 anos, quando a gente tem 10, 20, 30, é um livro que eu recomendo por década. E a literatura ela sempre foi muito forte em minha vida, principalmente a literatura brasileira. Agora, o lado escrever, ele se deu quando eu conheci Antônio Torres na inauguração da Biblioteca Pública Municipal Antônio Torres, em 92, quando ele veio aqui, que eu imaginei assim, eu gosto disso. Eu quero ser uma pessoa semelhante a esse homem, mas eu não tenho habilidade tanto para a prosa, nem muito tempo para romances. Aí eu preferi ir para a poesia. A senhora se considera profissionalmente uma mulher realizada? Eu acredito que sim, parcialmente, mas a gente sempre precisa de um pouco mais. Porque se a gente se sentir completamente realizado, então a gente não busca mais. Então, o que eu diria para as pessoas mais jovens? Poxa, eu já estou perto de me aposentar, mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muitos sonhos. Sabe aquela pessoa que desejava muita coisa, que tinha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu fui uma professora que me movimentava muito. Sempre fui muito voltada para as artes. E eu trabalho como uma arte, porque literatura é arte antes de tudo, é arte, é cultura, é a arte da língua, né? A arte da língua. No nosso caso, literatura brasileira, a arte da língua portuguesa e da cultura brasileira. E isso sempre foi muito presente em minha vida. Então, quando eu comecei, eu tinha muitos sonhos, eu planejava muitas coisas e eu tinha uma realidade diferente. Imagine, volte no tempo 20 anos, o que a gente podia 20 anos atrás? Talvez em recursos financeiros a escola fosse muito mais carente, mas em desejo de transformar a sociedade, ela era muito rica. E no decorrer dos anos, nós fomos lidando com diversos desafios, os desafios sociais, os desafios de agora nós concorremos com a internet, agora nós concorremos com as mídias. Não, elas podem ser nossas parceiras, mas às vezes nós nos sobrecarregamos de funções. Exemplo, nós precisamos fazer um projeto disso, porque precisamos fazer um projeto daquilo. E aí termina tirando a leveza, a alegria de ser um profissional da educação que lida com artes e que tem que transformar o dia a dia em algo mais prazeroso. Aí de vez em quando surge um aluno, outro, mais outro, cada ano, 1, 2, 3, e anos que aparecem vários de uma vez, que trazem assim uma gota de sonho, um pouco mais assim. Aí você começa, vamos fazer isso? Aí vai te trazendo de volta ao passado.
Então, eu me considero uma pessoa com um longo percurso, já tendo realizado muitas coisas, mas ainda com muitos sonhos e com muitas coisas a realizar. E o que me move a buscar um pouco mais é quando meu aluno deseja, porque é uma parceria. A maior parte das pessoas diz assim, eu trabalho em parceria com os meus colegas. Assim, eu e os meus colegas temos a função de juntos melhorarmos o ensino, melhorarmos a qualidade de tudo isso, mas o nosso trabalho é para o aluno, o nosso trabalho é para a sociedade. Então, quando a gente vê que a sociedade quer um pouco mais, que ela pede um pouco mais a gente dá com mais prazer, quando a resposta é mais positiva. E quando ela é mais negativa, então aquilo é um desafio, a você se reconstruir para buscar de novo, se renovar e trazer algo de novo. Então eu me considero nesse momento muito próxima de 20 anos atrás. Eu acho que é o período que eu me senti meio que, depois da pandemia, eu me senti muito voltando ao passado. Em um lado maravilhoso da vida, que é, o que eu preciso fazer para reconstruir? Ao invés de eu perceber só o caos, eu percebo que o caos é o lugar da reconstrução. Uma das figuras que eu gosto muito é a da Fênix. Então eu acredito que eu já fiz um bocado de coisas, mas eu quero mais. Qual a mensagem final que a senhora gostaria de deixar para as mulheres, não apenas no dia 8 de março, mas todos os dias na luta pelos seus direitos e na conquista de seu espaço? Eu acredito que as mulheres, principalmente porque a elas foram negados vários direitos, foram negadas várias oportunidades. Então, assim, lutar por esses direitos é muito importante, mas é muito importante também não perder a sua essência. Por mais que nós possamos nos dividir em grupos, por mais que nós possamos nos dividir em ideais diferentes, é importante nós apoiarmos umas às outras. É importante nós termos definido quem nós somos, o que nós queremos, quais os papéis sociais e os papéis emocionais que nós desejamos desempenhar. Por exemplo, você quer ser profissional de determinada área, por que você quer? Porque paga bem? Porque você vai se sentir realizada profissionalmente? Qual o teu objetivo com a escolha daquela profissão? Mas eu não desejo trabalhar fora, eu desejo ter uma vida meio que semelhante da minha mãe, eu prefiro ficar em casa, eu quero ter uma família. Problema nenhum em ter uma família, problema nenhum com nenhum tipo de estrutura familiar. Essa é melhor que aquela, não. São diferentes modelos de família, todos devem ser aceitos, todos devem ser respeitados. Você deve ter liberdade para ser aquilo que você deseja ser. Lógico que com maturidade, com responsabilidade, tudo que a gente faz na vida tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter um foco, saber o que quer e buscar realizar. Se tiver desafios, veja como você pode fazer para superá-los, mas almeje e busque a vida que vai te fazer um ser humano feliz e um profissional realizado, porque não adianta ser uma profissional realizada se você não é um ser humano feliz. Eu acho que a gente veio na Terra viver. Então veja quais os seus sonhos, quais as suas expectativas, qual o seu desejo de vida e tente construir a vida que te fará feliz. É isso que eu diria para as mulheres. Também diria uma coisa, um alerta. A maior parte das famílias com crianças, meninos, meninas, elas são construídas e tem como base geralmente a mãe. Mesmo o pai sendo o provedor, a gente ainda repete os modelos tradicionais muito. Mesmo que seja uma família com duas mulheres, mas vai ter aquela pessoa que desempenha o papel que é tradicionalmente da mulher. Então, assim, quando você desempenhar esse papel familiar, cuida bem dos ensinamentos que você dará ao seu filho ou à sua filha para você não reproduzir, para você buscar a construção de um ser humano feliz e de um ser humano saudável, afastando todas as nossas crianças, os nossos adolescentes de tudo aquilo que venha a ser prejudicial a eles.
porque o mais importante é essa construção de um ser humano que está bem, que está feliz.